E aquele homem concentrado no seu trabalho, de repente é interrompido pelo seu filho, um menino que faz uma daquelas perguntas da série Perguntas Irrespondíveis. Pai, qual é o tamanho de Deus? O pai então parou, olhou para o céu e falou, filho, olha para o céu. Vês aquele avião que está passando? Nossa, ele é pequeno, né? Disse o menino. Falei, então tá, vem comigo. Pegou o menino pela mão, pôs na caminhonete e foram até o aeroporto. Chegando lá, estavam próximos do avião, então o menino falou, nossa pai, como esse avião é grande. Então o pai falou, esse é o mesmo avião que você estava vendo lá em cima. Nós não podemos medir o tamanho de Deus, porque ele ocupa todo o universo. Mas Deus tanto será maior para nós, quanto mais próximo nós estivermos dele. Essa é a proposta do Natal para nós. O Deus, né, que cabe em todo o universo, se faz uma criança para que nós nos apaixonemos por ele e o tornemos grande na nossa vida, né? É isso que Maria, por exemplo, fala no Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. Mas a alma de Maria não pode engrandecer o Senhor, nem um milímetro sequer, mas engrandece na alma dela. O amor a Deus, o amor por Deus, a docilidade, a humildade de Maria faz com que ela torne Deus ainda maior na sua alma. E essa é a proposta do Natal para nós. Um Deus que cabe em todo o universo, né? Que seria necessário 68 bilhões de anos-luz para chegar no fim do universo. Esse Deus agora se faz uma criancinha. Porque até mesmo a pessoa do coração mais duro, vamos dizer assim, um serial killer, ao olhar para uma criança, de certa forma ele vai se comover com aquela criancinha, com a fragilidade daquela criancinha. Essa é a proposta de Jesus. E essa é a proposta de Maria para nós. Maria nos ensinou ser pequeno para ser grande. Maria, a fé de Maria, né? A humildade, melhor dizendo, de Maria, ela só é menor do que a humildade de Deus. Porque Deus, sendo Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele se fez uma criança. Uma criança que precisa do cuidado dos pais, né? Que precisa ser alimentado. É uma criança. E essa é a proposta para nós, que nesse Natal nós também nos façamos criança. A nossa alma tem que ser humilde, a nossa alma tem que ter temor a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós tivéssemos temor a Deus, não seria necessário leis, polícia, cadeia, não seria necessário nada disso. Tudo seria resolvido. Não seria necessário, por exemplo, um patrão colocar câmeras para ver se o funcionário está trabalhando. Porque o funcionário, ele trabalharia de uma forma honesta, tanto quando está próximo do seu patrão, como quando não está próximo. Porque para esse funcionário, a importância maior é saber que Deus está vendo. E ele tem que aproveitar essa oportunidade. Porque a oportunidade do trabalho também é um dom de Deus, né? Então, o que nos falta nos dias de hoje é esse temor a Deus. Esse medo de ofender a Deus. As coisas hoje estão muito complicadas. Eu estava outro dia na casa de uma cliente, uma senhorinha, muito humilde a senhorinha, e ela estava ouvindo um programa de rádio de uma igreja protestante aí, dessas da prosperidade, eu não lembro o nome. O nome do programa eu lembro, Comigo Ninguém Pode. Durante aquela 1 hora ali eu fui bombardeado com aquilo e era um tormento para a minha alma. Veja, eu não estou aqui querendo denegrir igrejas protestantes. Eu tenho amigos protestantes que eu gosto muito de debater com eles, porque a gente vê que eles têm uma vontade de buscar a Deus. Mas existem igrejas protestantes e existem movimentos dentro da nossa igreja também que só querem saber da prosperidade. Então ele dizia, não, é necessário que você se levante nessa vida humilde que você está, você não pode aceitar, você tem que progredir, para isso você tem que dar o dízimo. Eu pensava, meu Deus do céu, como é possível? Sabe, quando nós falamos ou falarmos o nome de Jesus, isso teria que gerar em nós uma vertigem. Nós não somos dignos sequer de proclamar o nome de Jesus. E, no entanto, hoje se fala no nome de Jesus, no nome de Deus, em vão.
Se fala de uma forma assim como se estivesse falando, quando se fala de Jesus, como se estivesse falando do seu coleguinha de trabalho. Naquela oração que diz, eu não aceito lá em casa doença, eu não aceito Cara, quem somos nós na fila do pão para determinar? Eu determino que na minha casa vai haver prosperidade. Quem é você para determinar alguma coisa? Nós temos que ser humildes diante de Deus. E para isso, o presépio, e para isso, né, quando nós celebramos o Natal, que nós vemos aquela candura toda, que nós vemos ainda um esforço humano para sensibilizar o nosso coração. Nos teatros, né, nos corais, né, assim, as músicas que são cantadas com esmero, às vezes até com interesses financeiros por trás, mas isso tem que tocar o nosso coração. Eu vejo isso como, parece que é um esforço divino, como se fosse um último esforço para atingir o nosso coração, para a gente parar e pensar na nossa vida. O que é que nós estamos fazendo? Que o Natal invada a tua alma. Que nesse Natal você se apaixone pela candura do menino Jesus. E que por isso você possa também dizer com Maria, a minha alma engrandece o Senhor, porque o Senhor agora é grande na minha alma. Deus te abençoe. Feliz Natal.